Vamos lá, pessoal, esse é o segundo vídeo da nossa série de criação de marca da Boomi, onde eu vou abrir todo o processo para vocês, mostrar como é que a gente faz aqui nos bastidores, como é que é o passo a passo para a gente poder fazer uma marca, quais são os desafios, quais são as estratégias que a gente está utilizando. E hoje a gente está um pouco mais avançado do que deveria, no sentido dos vídeos, né? Então a gente já está com muita coisa pronta, a gente já está na fase da identidade visual, e por estar nessa fase da identidade visual, a parte conceitual a gente já definiu toda, né? Então, toda a estratégia de marca, toda a questão ali da extração de marca a gente já acabou realizando, né? Que é a parte mais conceitual da marca, de fato, né? Eu vou mostrar aqui um pouco das reuniões que a gente teve, que foi para poder coletar esses pontos. A gente passa ali por 20 etapas de extração de marca, onde a gente faz várias perguntas dentro do nosso sistema, que é o sistema da Núcleos. Então, a gente vai fazendo todas as perguntas ali para cliente, trabalhando de fato junto com ela. Esquece essa questão de briefing, né? A gente não utiliza briefing mais para poder fazer essa criação de marca. Por quê? Porque a gente entende que o briefing ele não é a coisa mais inteligente do mercado e nem distração, né? Por quê? O que acontece quando você manda um briefing para o cliente? E o pior dos cenários, tá? Você envia o briefing para o cliente responder. Ele vai responder aquilo ali no tempo livre dele, quando ele, na primeira dificuldade que ele tiver para pensar, ele vai pular a pergunta ou vai responder de qualquer jeito. Então, não é um processo para o cliente fazer sozinho, né? Tem processos que é de fato para o cliente é, ter uma visão um pouco mais interna ali, mas esse não. Esse a gente precisa dar o direcionamento, a gente precisa explicar para o cliente qual é a importância, qual é o contexto. Por exemplo, se a gente perguntar para o cliente assim, ó, qual é o seu maior diferencial, por que eu escolheria você e não o seu concorrente que oferece a mesma coisa ou até melhor que você com preço menor? Qual é o seu diferencial? Por que eu de fato tenho que escolher você e não o concorrente? Aí ele fala que tem qualidade, que o atendimento é bom, sendo que isso é o básico, né? Então a gente sempre tem que extrair mais do que o cliente ele vai pensar ali na hora. Então, de fato, é algo que incomoda o cliente, sim, de certa parte. A gente vai cutucar muito o cliente ali. Muitas perguntas o cliente ele vai ficar se perguntando, vai demorar, vai ficar aquele clima assim, tipo, pô, não sei o que responder. E aí você vai cutucando esse cara, você vai falando assim, ó, cara, tal coisa, você pensa assim, você acha que é assim, mas toma muito cuidado para não enviesar essa parte do cliente, né? Eu tento tomar esse cuidado, por exemplo, sempre tem exemplos ali nas perguntas. Eu faço a pergunta primeiro. Se o cliente sentir um pouco de dificuldade que o cliente está tendo, eu leio os exemplos, mas eu fico observando se esse cliente está se apoiando demais nos exemplos, né? Então, por exemplo, eu pergunto qual é o diferencial. Aí ele fala que, sei lá, é a parte conceitual da empresa dele. Só que ele respondeu de uma forma que é exatamente o exemplo, né? Eu falo, não, mas por quê? Sabe? Você pergunta o porquê, não deixa o cliente ele só responder. Você sempre questiona as motivações do cliente e a resposta do cliente. É assim que você consegue extrair da melhor forma possível o que o cliente de fato quer e não sabe te dizer. Então essa é a parte que eu acredito que seja mais importante, né? Que é de fato extrair ali o que o cliente quer. Às vezes ele não vai te falar com todas as palavras, então por isso que esse é um processo muito complicado de se fazer e também muito demorado, né? A gente passou, se eu não me engano, 4 dias, durante 2 horas cada nesses dias, fazendo as extrações de marca. Uma vez foi presencial, o restante foi online. E, cara, foi muito legal, a gente conseguiu sistematizar tudo ali, organizar tudo, então tá tudo bonitinho. E o próprio sistema nosso, através da IA da Cloud, que está conectado, girando via API, gerou um manifesto de marca baseado no nosso conteúdo de brand. Então, a gente não só joga para IA, né? A gente treinou uma IA própria para ela poder fazer toda essa organização que geralmente a gente já faz em outros projetos que eram manualmente, agora eles são totalmente feitos com a IA. Então, a gente só coloca aquele volume de dados, aquelas 8 horas de reuniões que a gente teve, escritas, tanto eu sempre gravo as reuniões de forma de áudio, né? Então eu transcrevo essas reuniões, que geralmente tem 2 a 3 horas, jogo nos documentos também e também jogo a IA, ela leva em consideração o que eu escrevi na extração de marca. Então a gente tem uma inteligência de dados absurdamente grande, né? Porque tem tanto a minha visão que eu extraí do cliente, que particularmente eu sou muito bom em entender o que o cliente quer falar, então às vezes ele fala palavras ali aleatórias, não sei o quê, e eu consigo de fato colocar em algo mais palpável
porque eu já estou imerso ali no cliente, nos problemas, nas dores dele, então é algo muito íntimo, assim, que eu já venho criando intimidade com o cliente, eu sei exatamente o que ele quer, não exatamente, né, mas uma ideia de como traduzir isso que o cliente fala, que às vezes é muito conceitual, às vezes é muito abstrato, em algo mais real e palpável. E geralmente eu não confirmo com ele se é isso que ele acha mesmo, eu tento juntar tudo e eu tenho essa confirmação no final. Então, resumindo, toda a parte que a gente fez até agora, mais importante foi a extração de marca. Galera, eu tava editando o vídeo e aí eu prestei atenção que eu não coloquei o exemplo da nossa plataforma. Vamos lá, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouco mais de como é que é a plataforma. Quando a gente entra, né? Quando a gente entra, a gente tem uma visão geral aqui do painel. E aí a gente tem os projetos aqui. O que que eu falo quando a gente está preenchendo a extração de marca, né? Eu falo dessas perguntas aqui, galera. A gente tem todas as páginas aqui que elas são estratégicas de fato para poder fazer toda a extração de marca do cliente. Cara, isso aqui é um absurdo. Vocês não têm noção da inteligência de marca que a gente constrói com base nesses documentos, nessas perguntas. Cara, é algo assim surreal. Primeira pergunta, é tudo estruturado de forma estratégica, então diagnóstico, serviço e produto, modelo de negócio, história da marca, desafios da marca, contexto da marca, impacto, cara, tudo isso aqui vai servir pra gente fazer a nossa marca, né? Imagina, cara, sem você ter esses dados, né? Então, isso tudo que você está vendo preenchido foi com base nessas 8 horas de reunião durante esses 4 dias que a gente preencheu. E depois a gente jogou para a IA trabalhar, né? Em vez da gente se matar lendo isso aqui tudo, porque a gente já de fato já viu, a gente manda a IA fazer e a IA gera esse manifesto de marca pra gente exatamente assim, cara. Olha isso aqui. Bizarro de bom. Fora isso, né, eu falei que tinha as reuniões que a gente fazia, né, então você vai vendo que eu sempre vou perguntando para a cliente e a cliente ela vai me respondendo e eu vou digitando aqui. É basicamente esse o processo que a gente seguiu para gerar todos esses documentos que vocês vão ver aí da frente. A gente está mudando o nosso processo, a gente sempre muda o nosso processo. Se você assistir esse vídeo aqui e você for me perguntar qual é o nosso processo daqui a um ano, vai estar completamente diferente, mas uma das coisas que eu sei é que a gente vai estar utilizando a Núcleos e você provavelmente também vai estar utilizando a Núcleos porque é o nosso sistema integrado brand com IA no Brasil, que é um dos primeiros que eu vejo falar de fato de brand como uma gestão de marca ali mais inteligente, mais dados, sabe? Sem papelzinho, porque cara de brand, a galera tem muita essa coisa artesanal, né? Eu não tiro o mérito do artesanal, muito legal de fato ter algo ali palpável, eu acho muito interessante, mas na era dos dados, né, a gente perde muita coisa e eu acho que é um desperdício de potência que a gente poderia ter se a gente utilizasse a IA, dados e sistema para poder fazer a construção de marcas. Então, a gente está nessa fase, né, a gente já construiu tudo, o processo está mudando, então muitas coisas que eu defini ali no cronograma junto com a cliente mudaram, as entregas, né, não reduziram, mas aumentaram, porque a gente sempre vai trabalhando, vai percebendo ali, pô, o que a gente pode entregar um pouco a mais, isso aqui tá de fato batendo, a gente está utilizando muito IA, principalmente o cloud, para poder fazer essas gerações, e cara, insano. O cloud ele faz a extração um pouco mais bruta ali, o desenvolvimento um pouco mais bruto, mas é a gente que dá um input para ele. Então tudo que sai dele foi a gente que colocou ali e a gente aprova. Então se está na versão final é porque eu e a minha equipe olhou, revisou tudo e de fato está fazendo sentido com toda aquela reunião de 8 horas que a gente fez da cliente, entendeu? Entende? Por isso que a gente não passa a IA nesse primeiro processo, porque ele tem que ser validado por um humano, tem que ser validado por um especialista, porque o especialista vai ter que fazer a curadoria desses documentos que a IA for gerar com base no que ele preencheu, porque senão a gente não teria de fato uma confirmação se a IA está viajando ou se ela está seguindo alguma coisa que a gente não definiu ali. Então eu vou deixar aqui passando um pouco do que a gente já produziu, dos conceitos. Eu vou abrir aqui para vocês o que a gente fez
Tenho que gravar a tela aqui. Vamos lá, mostrando para vocês, como eu disse, o processo ele sempre muda, né? Isso aqui é muito provisório, todos esses documentos aqui. Então esse sistema aqui que você está vendo é só um HTML que a própria IA gerou, que a gente pediu para ela gerar. Tanto o HTML das apresentações aqui, como o conteúdo também foi gerado pelo Cloud. Então, com base no que a gente colocou ali na extração de marca, todas as perguntas, as respostas que a gente fez, ele leva em consideração tudo isso. Então, o que a gente desenvolveu aqui? Tem alguns documentos que você pode ver aqui de estratégia, documentos de público de mercado, identidade visual, operação e IA. Então, tudo isso aqui foi documentos gerados a partir daquele montante de perguntas e respostas e toda a extração de marca que a gente gerou. Então, a gente tem todo o brand system da cliente gerado e aprovado por ela. Então, tudo isso aqui foi decorrente, criado a partir de tudo que a gente combinou e falou ali nas nossas reuniões. Então tá tudo aprovado aqui, de fato está comunicando o que a cliente quer, né? Territórios conceituais, então a gente está aprofundando aqui qual é o nosso território conceitual. Por quê? A nossa marca ela não pode ocupar um lugar comum. A nossa marca ela tem que ser algo diferente, mas que gere desejo, mas que não seja uma promoção ou propaganda. Ela tem que ser um convite, que não seja forçado, mas sim uma vontade de participar. É um conceito complexo não de se pensar e nem de se criar, mas de se aplicar, né, no mundo. Porque qual é a nossa ideia? A gente pensa no corpo da mulher ou no corpo das pessoas como um templo, como um solo. Porque a Bhumi nada mais do que em sânscrito, se eu não me engano, que se chama terra, né? Solo. Então, o que é o nosso solo? O que é a nossa terra? É o nosso corpo. E a gente, às vezes, não respeita esse solo, né? A gente acha muitos defeitos, a gente quer mudar tudo, a gente fica muito de maneira ali comparativa nas redes sociais, a gente sempre pensa que tem alguma coisa de errado com o nosso corpo. A nossa ideia não é pregar essa autoaceitação diabólica que tem hoje em dia de, cara, a pessoa tá pesando 200 quilos e ela fala, não, eu me amo assim, não é essa a ideia, mas a ideia cara, olha como é que é complicado. Para de postar tanto a sua vida e de ser um personagem para as pessoas e passa a vivenciar esses momentos com você mesmo. A criação da Bhumi, o conceito da Bhumi, o convite da Bhumi é uma jornada interna. Ela não é para impressionar, ela não é para você ser, sei lá, uma influenciadora, sabe? Não é uma peça ali que a influenciadora vai mostrar para todo mundo, vai falar, olha que lindo, ai meu Deus do céu, olha essa vida, não sei o quê. Não é para você se sentir uma Virgínia na vida. É de fato para você ter quase que uma autorreflexão quando você estiver utilizando. Cara, é um conceito muito legal e tem frases tão interessantes dentro desse projeto aqui que é sensacional, que eu vou até ler uma das minhas preferidas, que segunda vez, 10ª vez, 100ª vez ainda acerta. O que isso quer dizer? Eu tenho certeza que você que está assistindo aí tem uma peça no seu guarda-roupa que você sempre escolhe ela e ela é sempre a sua primeira opção. Você já parou para perguntar o porquê disso? Será que é porque você se sente confiante, confortável, você gosta daquela peça, você tem alguma história sentimental com aquela peça? Então, a ideia da Bhumi é criar esse vínculo emocional com as pessoas. Não de maneira forçada, mas que a pessoa ela consiga criar isso com ela mesma. Então, é um convite para essa autorreflexão ali, utilizando a roupa. Né? Por quê? A nossa ideia não é trazer um produto revolucionário, mas trazer uma forma de utilizar o produto que seja diferente, né? Usando um produto comum. Então, essa é a ideia. O grande valor dessa marca ela não está no produto, ela não está na ideia, ela está na experiência e ela está no conceito. Então, na comunidade que a gente está criando de mulheres que estão cansadas de viver para outras pessoas ou para impressionar e pouco para se sentir ela mesma de verdade. Então essa é a ideia que a gente quer trazer. Então a gente, né, passa ali pelo Brand System. O Brand System é o padrão que a gente entrega.
territórios conceituais, conceito aplicado à evolução estratégica foram documentos a mais que a gente vem trazendo, porque justamente a gente está percebendo esse desafio um pouco maior de como é que a gente vai aplicar isso de fato na prática para não ser só um conceito vazio, bonito, que ninguém vai entender, ninguém vai utilizar. Público e mercado, então são definições de personas, né? Então, para quem a Bumi o que ela gosta de fazer, qual é o estilo de vida dela, qual é a persona secundária, qual é a persona que não é a persona anti-persona. Pesquisa de mercado, então a gente já pegou alguns concorrentes ali de maneira direta, indireta, o que cada um está ocupando no mercado ali, quem são os nossos concorrentes diretos e indiretos. Então a ideia aqui é dar esse panorama geral, né? Direção visual, então o que a gente quer com a direção visual, como é que a gente vai trabalhar essa parte um pouco mais visual. Inteligência de atendimento, então a gente fez um estudo de mercado que a gente chama de cliente oculto, então a gente vai olhando alguns concorrentes ali que a cliente ela cita, e a gente vai pontuando, né, como é que foi esse atendimento no WhatsApp, né? Então a gente faz uma abordagem ali, a gente verifica como é que está sendo feito essa abordagem de maneira, não que a gente fique imaginando ou pesquisando sobre, mas de fato a gente vai ver como é que na prática esse atendimento, essa experiência das outras empresas que têm um produto semelhante ou uma ideia semelhante. Plano de lançamento, então plano de lançamento da marca, como é que vai ser utilizado esse plano de lançamento. E BR&D, que é a nossa, como se fosse um agente treinado com a marca, com todos esses documentos, né, para a cliente gerar conteúdo, responder cliente. Então, basicamente é um agente do ChatGPT ou qualquer IA que possa atuar como qualquer coisa alinhado com a marca, né? Pensa que é um copywriter profissional, um designer profissional, um social media profissional, um atendente profissional que sabe tudo da marca. Seria isso aqui. Então, basicamente, galera, é isso que a gente tem, tá? A gente está agora desenvolvendo todo o conceito visual dessa marca. Eu confesso que está sendo bastante complexo porque é a parte onde o cliente ele mais se apega, querendo ou não, né? Então é onde mais encanta os olhos. A nossa ideia não é trazer um símbolo, não é trazer alguma coisa muito elaborada, é utilizar o nome da marca como seu maior principal ativo, justamente porque as pessoas vão reconhecer isso e vão se apegar também a isso. Então a ideia da gente é trabalhar uma forma tipográfica ali da marca para poder trazer esse senso de comunidade e focar exclusivamente nessa ideia da Bumi e não em um símbolo isolado para não ter essa dissonância, já que o conceito é relativamente complexo. Então, assim que a gente tiver mais novidades, eu estou no processo de criação de identidade visual, né? Agora a gente já fechou esse processo de extração de marca e de estratégia de marca. Agora a gente, depois disso, vai passar pelo e-commerce, por lançamento, a gente vai fazer gravações profissionais falando um pouco mais da história da Bumi, e isso vai ser bem legal de maneira profissional, porque a gente vai postar em ambos os Instagram, que isso vai gerar um movimento. Mas é isso. Vou falar também um pouco mais sobre a nossa plataforma da Núcleos, porque ela está realmente insana para quem cria conteúdo, mas isso fica para o próximo episódio. Espero que você tenha gostado, tenha entendido e aprendido alguma coisa aqui comigo. Não esquece de me seguir lá no Instagram e tamo junto. Até o próximo episódio.